Flagrante. Nós estamos começando o programa Flagrante nesse sabadão. Chegou a frente fria, tá um friozinho aqui em São Paulo. Fico imaginando a senhora, o senhor. Eu sou o William Travassos, tô aqui na PAN. A gente está começando o Flagrante e eu estava conversando com a minha equipe. Fico imaginando você na tranquilidade do seu lar e de repente você é surpreendido pela ação de criminosos. Eles te aterrorizam, ameaçam a sua família, amarram a sua família, colocam dentro de um banheiro, de um cômodo e levam tudo da tua casa. A gente já viu cenas assim. Mas tem um determinado tipo de invasão a condomínio que acontece, ou apartamento, que o ladrão parece que ele tem uma informação privilegiada. Ele sabe que você não está em casa. Ele não quer esse BO para ele, esse boletim de ocorrência, de ter que te amarrar. Não. Ele aproveita uma janela de oportunidade, vai parar dentro da sua casa e aí ele leva de tudo. Garfo, faca, prato, televisão, secador de cabelo. Sim. E aí você chega em casa e o que mais incomoda, para além da invasão da tua residência, é que eles entraram na sua intimidade. Eles mexeram no seu guarda-roupa, mexeram no quarto do seu filho, eles esculacharam a sua casa. São quadrilhas especializadas em roubo a condomínios, formadas em sua maioria por menores de idade. Bem vestidos, roupinhas de marca, educados. Se passam por moradores ou parentes e conseguem furar o sistema de segurança dos prédios. Você sabe que eles chamam, às vezes eles aproveitam até o que eles chamam de carona de moradores. É quando o portão abre e eles entram junto, como se fosse assim um parente seu. Só que ele já tem um endereço certo, ele sabe que não tem ninguém naquele apartamento. E ele entra e faz a limpa. A nossa equipe esteve na Fundação Casa, conversou com um menor que contou como agia na invasão a condomínios. Acompanhe no Flagrante a reportagem especial de Elisângela Carreira. Neste condomínio, um menor aproveita a entrada de um morador e fica perto do portão da garagem para evitar que ele feche. O adolescente espera os demais ladrões. Agora, todos juntos, eles invadem o prédio. É possível ver a família que chegou, entrando no elevador. Depois, os menores fogem com bicicletas de moradores do condomínio. O que você fizer ali, em termos de melhoria de equipamentos, de barreiras, né? Você vai estar ajudando bastante, né? A partir do momento que também você tem uma preparação de quem está trabalhando com você. E aí eu digo o seguinte, não só quem está na portaria, o funcionário da faxina, o zelador, o teu colaborador doméstico, né? Tem que estar todo mundo sabendo, engajado nesse sistema, porque você vai acabar dificultando. E para quem sabe como funciona as estratégias da invasão, conta como era fácil roubar e furtar sem ser percebido. Quando nós entrávamos pela portaria mesmo, tinha vez que nós tava vindo na rua, aí o morador já entrava, nós já pegava e entrava junto. Tinha vez que não era nem esse prédio que nós queria. Aí viu que o morador tá entrando, a gente entrava atrás dele. Aí já era. Nós entrava, tinha vez que podia achar que nós estava com esse morador. Uma roupa mais elegante, assim, vamos dizer, né? Não tipo qualquer tipo de roupa de chinelo, eu colocava um tênis mais arrumadinho, meio limpo, cabelo arrumado, né? Tem que pedir máscara também, por causa do Covid, né? Você pedia de máscara. Este menor conversou com a nossa equipe de produção. Ele não pode ser identificado. E vamos chamá-lo de Lucas. Ele está na Fundação Casa. O jovem usava várias artimanhas para invadir condomínios na capital paulista e em cidades do interior. Ele revela detalhes do último assalto, em que amarrou a vítima. O menor e mais um amigo estavam no apartamento quando a proprietária chegou. Eu estava no closet, né? Eu nem tinha visto ela chegando, a porta estava aberta do apartamento. Aí ele falou, mano, se não correr, ela vai ver nós, porque ela tinha um corredor. Quando nós passamos no corredor, nós ia passar no quarto que ela estava, que era o
escritório. Ela tava no escritório dela. Aí pra nós passar, ela vai vir nós e vai chamar o porteiro. Falei, então vamos amarrar ela e vamos descer, vamos embora, né? Quebra o interfone, vamos embora. Eu entrei no corredor, ela já tava saindo do quarto dela. Eu falei, calma, fica tranquila, que isso aqui é um assalto, entendeu? Mas você vai te amarrar e vai embora, ela não quer nada com você. Ela viu meu irmão, não, tudo bem. Nós fomos, colocamos ela na cadeira, amarramos a mão dela, amarramos os pés dela, amordaçamos a boca dela. Foi quando ela viu, ela falou, tentando falar com nós, eu falei, fala. Fui, dei um copo de água pra ela. Aí ela falou, pode ir embora tranquilo. Se vocês quiserem chegar lá embaixo e falar que vocês estavam comigo, tudo bem, quando nós falamos assim, que estavam aqui. O menor fala que até sentia dó das vítimas, mas o sentimento logo passava. O que importava era cumprir a meta do dia. A moradora estava chorando lá, pelo fato que ela tomou muito prejuízo, né? Ela estava chorando. De caramba, o que não tivesse com as pessoas, tipo, né? É uma coisa que não é legal de se fazer, não é uma coisa boa de se fazer, né? Você vai deixar o psicológico da pessoa como ali. Eu tinha dó, tinha vezes que eu ficava com dó das pessoas, assim. Me arrependia ali, ficava pensando, me arrependia. Aí eu pegava, ia pra rua e acabava esquecendo já. Mesmo cercado de barreiras de segurança, Lucas, que hoje vive atrás das grades, tinha sua preferência na hora de cometer o assalto. A eletrônica era melhor, assim, porque não pulava. Não conseguia pular, nenhum porteiro viu, ninguém viu, não pulava. Entrava com as escadas e já era. Ninguém viu. Para ele, o crime é uma sensação prazerosa e que nada impede a ação. Dá uma adrenalina bastante, assim. Mas porque nós meio que forçava só a porta para dentro, com o pé, forçando, e o batente da porta arrombava sozinho. Tanta força que nós fazíamos, colocava um pé na porta, empurrava para dentro e a porta abria, estourava para dentro. Com os roubos e furtos, Lucas e os comparsas mantinham uma vida de luxo. Você vai pegar, vai ficar felizão que você pegou, você pegou 10 mil. Ficou felizão, vai querer sair, comprar. O que você conquistou com o dinheiro do roubo? Nada. Só tem material, tipo, roupa, né? Telefone, assim. Senhores, sabe, eu conversei com uma senhora, na verdade com um casal. Eles têm uma filha lá dos seus 15, 16 anos. A menina saiu de casa, os pais estavam trabalhando. A menina saiu de casa e logo depois eles entraram. A mãe dava graças a Deus que os bandidos não encontraram a filha em casa. Mas isso chamou muita atenção. Essa menina morava aqui no centro de São Paulo, ali na região de Santa Cecília. Essa região de Santa Cecília, Higienópolis, é uma região que sofreu muito com isso. Só que um trabalho de inteligência foi feito e as coisas começaram a cair e a molecada começou a rodar. Como você viu na reportagem da Elisângela Carreira, só moleque. Com envolvimento de meninas também. Eles são habilidosos, mas a casa cai. E quem está por detrás da investigação é gente qualificada. É gente que está preparada para esse tipo de coisa. Eu vou apresentar uma pessoa para os senhores. Essa senhora, ela é responsável pelo 2º distrito. Bom Retiro ali. Deixa eu dar o meu boa tarde especial. Doutora Maria Cecília, prazer, William Travasso, alegria receber a senhora. Mas antes da senhora falar, essa senhora que está aqui comigo, ela coordena a Central de Polícia Judiciária do 2º Distrito Policial, que atende às áreas do Campos Elíseos, Bom Retiro, Santa Cecília e Higienópolis, que é uma região onde uma modalidade de crime é bastante recorrente, que é esse roubo a condomínio. A delegada, a doutora Maria Cecília Castro Dias, do 2º Distrito Policial do Bom Retiro, vamos ao currículo dela. A doutora, ela atualmente, como titular do 2º, ela tem formada em Direito e Relações Internacionais, delegada de polícia há 25 anos. Ela integrou aí o Centro de Inteligência Policial da Secretaria de Segurança Pública, coordenadora da Central Especializada de Repressão a Crimes, o cerco da 7ª Seccional de Itaquera, onde comandava o setor de operacional da região.
destacou-se à frente da investigação e levantamento de inteligência da Operação Caronte voltada ao combate ao tráfico na região da Cracolândia até maio de 2022. Doutora, essa molecada pensa que está lidando com um amador, que a casa não vai cair. A história não é essa, não é? Trabalho de investigação em cima dessas quadrilhas. Na verdade, esse tipo de quadrilha, como você mencionou, é uma coisa que afeta profundamente as pessoas, porque como você bem disse, isso entra na sua casa, né? Eles entram na sua casa, eles mexem nas suas coisas, você nunca mais vai ter aquela sensação de segurança que a gente tem quando realmente a gente chega em casa e se sente seguro, né? Então eles acabam com essa sensação de segurança que a gente tem dentro da casa da gente, né? E eles invadem da forma mais banal que você consiga imaginar. Geralmente, como você disse, são menores de idade, bem vestidos, às vezes até com uniforme de escola. Eles chegam falando no telefone, eles só acenam para o porteiro. A maioria dos porteiros não tem um treinamento adequado dos colaboradores e acabam permitindo a entrada deles, né? Em algumas vezes, dentro do apartamento, eles sacam uma arma quando veem que tem alguém, e aí o que era para ser eventualmente um furto acaba virando um roubo, né? O que a gente pede é sempre que procure imediatamente a delegacia, porque tem medidas que a gente pode fazer no registro da ocorrência que já vai adiantar bastante a investigação, né? Então, e aí, doutora, como a senhora falou, geralmente isso é um furto, e é um moleque ou uma garota. E a gente sabe que nesse país a legislação acaba sendo muito branda com essas pessoas. Isso alimenta esse tipo de ação? Eu acredito que sim, porque eles preferem os menores. Os menores muitas vezes são mais ousados, porque eles sabem que a punição deles é mais branda. E esse tipo de crime, essa credibilidade que eles mostram na portaria do prédio, isso eles só conseguem realmente sendo menores. Então esse é um tipo de crime que o menor de idade acaba sendo mais cooptado pelas quadrilhas para trabalhar. Sobre esse recrutamento do menor, geralmente a gente tem um maior acompanhando isso, e a figura do receptador, ele que coordena essa garotada toda nessa ação? Eu acho que, não sei se o receptador participa da coordenação da garotada, mas com certeza eles contribuem muito para esse tipo de crime, porque se eles não têm para onde passar isso, não tem porquê de cometer o roubo, né? O furto, às vezes. Eles preferem muitas vezes roupa de marca, porque são relógio, perfumes, isso é recorrente. E a gente imagina que muitas vezes eles conseguem joias de valor porque eles já têm realmente alguém para repassar. Então a questão da receptação fomenta bastante realmente. Eu tenho 52 anos, doutora, faço agora 53 em setembro. E eu lembro, né, que desde moleque meu pai falava assim, você quer dinheiro, você vai trabalhar. Ele em casa nunca teve moleza. Sempre trabalhei muito. O que a gente observa que nessa garotada, nós temos uma geração que não quer trabalho, quer uma molezinha e acha que o mundo do crime é a oportunidade, né? Em 2 horinhas ele vai fazer o dinheiro de um mês. É essa mentalidade. Quando a senhora conversa com essa garotada aí, é jovem de família desestruturada ou não? É a companhia que leva o moleque para esse tipo de coisa ou a índole dele é ruim mesmo? Alguns deles realmente já têm uma índole voltada para isso. No último trabalho que a gente conseguiu esclarecer uma autoria, era um rapaz de 19 anos, já era maior de idade, mas ele colecionava passagens pela polícia desde os 10 anos. Era cliente? Era cliente. O primeiro registro policial dele, ele foi surpreendido dentro de um carro, tentando furtar um carro aos 10 anos de idade. Nessa idade, eles são considerados crianças, então o registro policial, inclusive, nem leva uma natureza criminal, né? Leva uma natureza não criminal, é realmente um registro do fato. Com muitos desses jovens têm uma família realmente desestruturada, mas muitas vezes a gente recebe na delegacia mães sofridas, trabalhadoras e que chegam pra gente numa espécie de desabafo. Eu não sei mais o que fazer, né? Eu não sei o que fazer com ele, eu já disse, eu já aconselhei. Então a gente na delegacia, a gente busca realmente tentar dar um alento para essa mãe, tentar aconselhar, tentar conversar, porque realmente
muitas delas não sentem que não tem mais controle sobre esses adolescentes. Isso é muito cruel, né? Porque a mãe chega para a senhora e fala assim: eu não tenho como mais controlar o meu filho, e ela delega ao Estado esse poder de punição e controle educacional do filho dela. Sim. Tivemos um caso de um menor que o pai foi até a delegacia para buscá-lo, era um caso de furto, possibilitaria para a gente, como polícia judiciária, entregar para o pai, mediante um termo de compromisso de apresentá-lo na Fundação Casa. E esse adolescente foi categórico na nossa frente de dizer para o pai dele: eu não vou voltar para sua casa, eu não vou voltar a morar com você, né? Nesse caso, o pai, mesmo assim, ele pretendia assinar a responsabilidade pelo menor, mas nós conversamos com ele que, poxa, já estava sendo falado claramente que ele não voltaria, que ele não pretendia ter uma vida normal, não pretendia estudar, não pretendia trabalhar. Então, a gente vê que realmente eles próprios dão pouca importância, muitas vezes, a essa posição do pai, que vai até a delegacia, que tenta retirá-los daquela situação, né? Ajudar de alguma forma. A gente tem um flagrante agora dos bandidos que invadiram um apartamento e renderam a funcionária ali no bairro de Higienópolis. Os dois criminosos, já está no ponto aí, você pode rodar, Rosinha? Os dois criminosos entraram fingindo ser prestadores de serviço. Olha a imagem deles lá. A entrada foi liberada pelo porteiro com facilidade. Na sequência, a funcionária, que estava sozinha em casa, acreditou que eles fossem realizar um serviço de vidraçaria e também liberou a entrada dos ladrões. Um deles sacou a arma, rendeu a senhora e depois eles conseguiram levar os pertences da família. E eles saem na maior tranquilidade. Um dos assaltantes foi preso e o outro está foragido. Inclusive, se você tiver alguma informação, ligue agora para o Disque Denúncia, para o 181 ou 190 da Polícia Militar. Esse prédio que foi invadido pelos bandidos é recém-construído e ainda está em fase de finalização. Alguns apartamentos ainda estão desocupados. Doutora, muito já se criticou quando acontece um tipo de crime desse, fala assim: foi um erro da segurança, e tentam transferir a responsabilidade, às vezes, para o próprio porteiro. Mas nós sabemos que alguns condôminos, moradores do prédio, acabam contribuindo para esse tipo de ação, porque exigem, às vezes, que o porteiro abra a garagem porque não estão com controle e não se identificam como deveriam, acham que tem que abrir a qualquer momento. Então é uma questão de mudança de comportamento, não só da parte administrativa do prédio, como também de todos os moradores, para evitar esse tipo de coisa. Com certeza, isso é uma recorrente para a gente quando a gente conversa com os porteiros que eventualmente liberaram uma entrada nesses moldes que você comentou. Você vê que nesse último caso que acabou de passar agora, eles estavam até com a roupa suja de tinta, né? Eles queriam como fazer prestador de serviço, aproveitando de um momento específico do prédio em que vários apartamentos estavam em reforma. Mas quando a gente chama esses porteiros, é a primeira coisa que eles falam: mas poxa, a gente libera porque a gente tem medo, porque muitas vezes quando a gente barra um parente, um familiar, os moradores cobram isso da gente. Então, realmente, essa situação existe e é uma coisa que a gente mesmo tem que se conscientizar no nosso dia a dia, no nosso prédio, na nossa casa, porque é realmente isso. Essas regras, elas existem, elas não devem ser abertas exceções, porque é justamente na exceção, nessa única falha, nesse minuto de distração que abre a janela, que abre a oportunidade para eles. E nessa imagem, eles já estão rendendo a senhora e já estão dentro do apartamento. Uma vez dentro do apartamento, aí o risco até de chegar uma pessoa e acontecer uma situação mais grave é muito mais presente. Sim. Essa mudança de comportamento, eu faço isso há alguns anos, doutora, como jornalista, e eu sempre observei essa tentativa de transferir a responsabilidade para cima do porteiro, do zelador, onde, na verdade, o morador, às vezes, de uma forma muito sem educação, acaba cobrando do porteiro, do zelador, uma situação de: abre o portão para mim, minha mãe vai aparecer aí, você abre para ela, e não deixa nome, não deixa placa de carro, não deixa absolutamente nada. E precisa entender que o condomínio precisa de regras e essas regras estão relacionadas à segurança. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, Exatamente. né?
Exatamente. Essa é a grande questão, né? A gente, quando está do outro lado, que tem um parente eventualmente que é barrado na porta, a gente tende a reagir dessa forma, cobrando, exigindo uma liberação imediata, e porque a gente imagina que ali está tudo certo, a segurança é boa, aqui eles não vão entrar, né? Mas a gente vê que mesmo com todos os cuidados, muitas vezes eles conseguem isso. Além do que, eles têm a tarde inteira livre, né? Se ele ficar na porta de 5, 6, 7 condomínios, levantar a mão em todas, no que ele entrar, deu onde certo. ele vai fazer. E olha, nós já vimos, né? E eu já participei de equipe de reportagem investigativa, onde nós mandamos um produtor. Tá até aqui o Guerrinha, que trabalha com a gente. O Guerrinha foi e buzinou na porta de um prédio. Abriram o portão pro Guerrinha, o Guerrinha entrou, tranquilamente. Ou então ele tocou no interfone, eu fui no 502, vou fazer um serviço lá de não sei o quê. Aí o cara vai e abre a porta para ele. Isso é muito comum. Tem uma coisa que hoje nós estamos vivendo, né? E essa região de que a senhora trabalha, do segundo distrito de Bom Retiro, que pega Santa Cecília ali, Higienópolis, tem uma coisa que acontece aqui em São Paulo, não sei se está acontecendo aí perto da sua residência, ou você de outros estados que nos acompanham agora, que é, você tá andando às vezes passeando com um cachorrinho ou tá na calçada, o bandido vem e rouba o teu celular. É muito comum aqui nessa região do centro essas gangues da bicicleta. E tem uma outra gangue, teve um problema aqui, que os caras estavam roubando cachorro, amigo. Cachorro. Na verdade, eles roubaram o cachorro, mas também eles fingem que estão passeando com o cachorrinho. Lá vem o au-au. Aí vai andando com o cachorrinho. Quando você acha que é um morador andando com o cachorrinho, é nada, mano. Ó o assalto lá, ó. Ele tava... por exemplo, esse assalto agora, doutora, eles estavam passeando com o cachorro ali. É isso? E aí simularam que estavam passeando com o cachorro e entraram? Na verdade, esses cachorros, segundo eles, 3 dessa quadrilha, 3 já foram presos com o trabalho da gente. 3 já foram presos, 2 rapazes e uma moça. Esses cachorros, segundo eles, são cachorros de rua, que ficam ali na região da República, são vira-latas de grande porte. A gente não sabe como exatamente isso aconteceu, mas eles andam com esse cachorro, esses cachorros seguem eles tranquilamente. Então, a princípio, a ideia é parecer um morador normal andando com um cachorro. Eles anunciam assalto, muitas vezes com arma, muitas vezes com faca, mas o interessante que chamou a atenção e até facilitou o trabalho de investigação foi que eles usam esses cachorros para atacar as vítimas. Eles incitam os cachorros contra as vítimas. Das vítimas que a gente ouviu, 5 ou 6 relatam mordidas desse cachorro. Do cachorro? Então, além da arma, além da faca, eles têm um comportamento bem violento, eles chegam a agredir a vítima. Nesse vídeo, ele chega a dar um chute na vítima. E além de tudo, né, incitam o cachorro. Mas são frouxos, não são? Quando eles estão com a arma na mão, a senhora não pode falar que a doutora não é elegante, ela não vai falar isso. Mas eu lembro do Bezerra da Silva, da música do Bezerra da Silva, você com uma arma na mão é um bicho feroz. Sem ela, rebola e muda de voz. Exatamente. Eu acho que a letra era essa. E é fato. Isso aí. Porque assim, toda essa agressividade que esses sujeitos ou essas senhoras colocam aí na hora que estão no assalto, quando chega na delegacia, na frente da doutora ou do chefe dos tiras lá, que vai conversar, como é que a senhora fala? A senhora já olha e fala assim, abre o seu coração, meu filho, conta-me tudo. Na verdade, a gente sempre... O meu perfil na investigação, eu sempre deixo falar. Senta e conta a história triste que você quer contar. E as histórias são realmente tristes. A senhora fala isso? É assim, senta aqui, meu filho, e conta a história pra mim o que triste, aconteceu. Vai. Aí ele vai contar. Eles contam, não sei de nada, eu estava andando na rua, a PM me pegou, me trouxe pra cá, principalmente quando não é flagrante, que é esse caso. Ninguém fala que fez negócio, né? Muito difícil. Não tem. Se você for no sistema, entrei uma vez no sistema penitenciário, aí era um batalhão prisional da PM. E aí eu estava conversando com os caras, batendo papo, que eu fui ver uma fábrica de fraldas, que era um trabalho bacana, todo mundo trabalhando, né? Um belo momento eu falei assim, mas qual é o seu crime? Eu falei, não cometi crime. Eu falei, e tu tá fazendo o que aqui, irmão? Aí o cara que tá do lado disse, seu William, ninguém cometeu crime nenhum aqui.
É isso, né? Ninguém banca isso, só se for um ladrão. Na verdade, quando eles são pegos em flagrante e a situação ali está realmente, como o próprio nome diz, muito flagrante, eles optam por não falar nada. Não querem responder e geralmente é essa orientação dos advogados. Quando eles são presos depois, que é como, na verdade, a gente gosta de trabalhar, com investigação, a ideia é que eles sejam presos em flagrante, que dê uma resposta imediata para a população. Mas quando isso não acontece, a gente gosta de trabalhar com investigação e aí quando a gente chega neles, muitas vezes depois de 10, 15, 30 dias, 40 dias, aí a resposta é a negativa. Não sei de nada, estava na minha casa, nesses casos aqui, não sei, estava andando na rua, tava um cachorro, a PM me parou do meu lado, trouxe, não sei, né? E aí depois dessas declarações iniciais, a gente já começa a confrontar com o que a gente tem na mão. Então me mostra essa imagem é você? Sou. E aqui, o que é? E aí, nessa hora, eles geralmente param de responder. Doutora, a gente fica, assim, por trás desse drama humano que nós temos, né? Da invasão do condomínio, de um assalto, a gente tem que entender que é traumático para a vítima passar por isso. E muita gente não consegue esquecer, eu já ouvi relatos, né? Do gelado do cano da arma na cabeça, ou da voz do bandido, ou da forma que pegaram no braço, né? E muitas pessoas, como a senhora falou, elas não vão à delegacia por medo. Exato. E aí nós temos um problema de subnotificação de casos. Exato. E aí a senhora não consegue chegar a uma quadrilha, né? Exato. É por isso que a gente pede, qualquer tipo de crime pode parecer uma bobagem para você, pode parecer uma coisa sem importância, muitas vezes as pessoas pensam, não vai dar em nada, não vai resolver, mas é exatamente isso, a gente trabalha com estatística, com número, as viaturas da Polícia Militar são direcionadas de acordo com as ocorrências, as investigações só são iniciadas quando tem um boletim de ocorrência, e hoje em dia o registro da ocorrência é muito facilitado. Desde o início da pandemia, a delegacia eletrônica ampliou o rol de crimes que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. Então, muitas vezes, se você não se sente confortável, você pode fazer esse registro da sua casa mesmo, né? No site da delegacia eletrônica existem todas as possibilidades, é um site bem autoexplicativo e, de qualquer forma, essa notícia chega até a gente e a gente pode começar a trabalhar. E a melhor coisa que tem é a informação, né, doutora? A gente sempre fala sobre isso. A senhora está numa área delicada, que é uma área onde você tem Cracolândia, e toda vez que você mexe na Cracolândia, essas pessoas se espalham por toda essa região. Nós temos muitos problemas de furto de hidrômetro, furto de fiação. Fiação de cobre, né? placas de rua. Aparelho de ar-condicionado. Sim. Não é isso? Sim, os semáforos da região central, por conta desse tipo de roubo, eles estão, muitas vezes, não funcionam, isso gera problema em escola, e tudo isso, na verdade, é fomentado por esses furtos de cabo, desse tipo de coisa. Aqui no Flagrante, gente, nós procuramos trazer as pessoas que estão à frente dessas investigações, que mostram pra gente, elas não aparecem, elas ficam ali, né, doutora, né, trabalhando praticamente 24 horas, a senhora como responsável pela segunda do Bom Retiro, o seu telefone não para? Não. É fato, né? Essa central de polícia judiciária que eu coordeno, ela fica aberta 24 horas, então a gente realmente presta um suporte, os colegas que estão na ponta da linha, os pessoal do plantão, os plantonistas, geralmente são em início de carreira, então a gente procura dar todo o suporte para que eles se sintam seguros e conduzir esse tipo de ocorrência. Esse último caso dos cachorros que a gente conseguiu identificar 3 deles, a representação foi feita pelo pessoal da Central de Polícia Judiciária, isso durante a madrugada, ou seja, o trabalho da gente não para. São os homens e as mulheres da polícia, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, que estão fazendo a diferença na sua vida como cidadão. Hoje nós recebemos aqui a delegada a doutora Maria Cecília Castro Dias, ela que é a titular do 2º Distrito Policial do Bom Retiro. Doutora, obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que a senhora está fazendo. Conte com o apoio da Jovem Pan News para que a gente tenha uma sociedade mais justa
e que essas pessoas sejam responsabilizadas, seja um menor ou um marmanjo. É cadeia neles, doutora. Por isso que a gente reitera, a gente pede sempre para o pessoal registrar, como eu falei, não deixa de registrar, municia a gente de informação, denuncia através dos canais de denúncia anônima, que é assim que a informação chega para a gente e é assim que a gente consegue devolver isso para vocês. Segurança pública é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado. Na verdade, você, como cidadão, tem o dever de contribuir. Esse é o Flagrante. Eu sou William Travassos, não faço acordo com vagabundo. E aqui você descobre um pouco mais das pessoas que estão trabalhando 24 horas para garantir a segurança da sua família. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Segura um pouquinho. Eu sou o WT, irmão. O papo é reto, você sabe disso. Nós estamos de volta com o Flagrante neste sabadão frio aqui em São Paulo. Queria a sua participação através do o nosso WhatsApp, o WhatsApp da PAN, é o 931 17 0620. Você então aproveita também para me achar nas redes sociais aí, no Instagram, Twitter, TikTok, W Travassos. É isso aí, eu sou o WT, tô aqui na Jovem Pan. Os senhores sabem e a gente acompanha de perto o dia a dia da Polícia de São Paulo. Estamos aqui em São Paulo. Eu vou mostrar uma imagem que chegou do interior, foi até publicada aí pelo Coronel Telhada no seu Twitter, lá no seu Instagram. Roda a imagem aí, Rosinha, de uma operação policial. Essa operação policial, você no início da imagem, aí você já está vendo a turma da Rocan em patrulhamento. Os policiais estão em dupla, parados, quando de repente vem a informação de um veículo em fuga e eles começam a perseguição. Logo depois chega uma outra viatura, uma patrulha, e dá suporte a essa. Isso rolou por volta de 5 minutos. O motorista em alta velocidade, não obedecendo a ordem de parada dos policiais. Ele vai tentar fugir e o policial está atrás, só acompanhando. O que você está vendo é o que nós temos de melhor em patrulhamento ostensivo e acompanhamento. A Polícia de São Paulo, ela se tornou referência nesse tipo de abordagem, talvez em função do tamanho do nosso estado e de todo o treinamento que é feito. Porque o objetivo, olha a viatura, amplia a imagem, Rosinha. A viatura emparelhou com o veículo. Ele não para, ele não obedece a ordem de parada e ele vai entrar numa agulha e vai fugir dos policiais. Você tá vendo? Não, a viatura não conseguiu acompanhar, mas as motos continuam atrás dele. E o porquê que eu estou mostrando essa imagem? Hoje, eu tenho aqui no estúdio o Tenente Tavares do 2º Batalhão de Choque. Fala, meu chefe, o senhor está bem? Prazer receber o senhor aqui. O senhor é da Rocan? Isso. A Rocan, o que significa a Rocan? Rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Tenente Tavares, ele comanda um pelotão da Rocan composto por aproximadamente 30 homens. Não é isso, chefe? Isso. A Rocan, ela foi criada em 5 de novembro de 1982 dentro do 1º Batalhão de Choque, a Rota. O que faz a Rocan? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Patrulhamento tático com motocicletas em todo o território do estado de São Paulo, pioneira no Brasil nessa modalidade de emprego de motos no patrulhamento urbano e referência nacional em patrulhamento com motocicletas. Escolta de autoridades nacionais e estrangeiras, os primeiros ministros, presidentes. Ela é reconhecida mundialmente pela doutrina de escolta de autoridades. Realiza escolta de delegações em jogos válidos pelos campeonatos oficiais, Libertadores, Brasileirão, Paulista. Escolta de torcidas organizadas. O comando do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Meu fraternal abraço ao comandante-geral do batalhão. Qual o nome do coronel lá? Coronel Xavier. Coronel Xavier. Tenente, o senhor coordena esse pelotão
com 30 homens. Eu vou pedir para rodar a imagem dessa situação que aconteceu aqui no interior do estado de São Paulo, que até foi o Coronel Telhada que publicou, dando crédito aí, porque ele que chamou a atenção para isso. Nessa abordagem, a motocicleta, ela recebeu a informação, os policiais da Rocan começam o acompanhamento até chegar uma viatura. A viatura não consegue acompanhar. As motos, em função da flexibilidade, da agilidade, conseguem chegar mais próximo do veículo e continuam acompanhando, como a gente vai ver nas imagens. Mas para isso acontecer, eu preciso de muito treinamento, muita habilidade. O objetivo é acompanhar até o momento certo, até o momento de acabar o combustível, até o momento em que você diminui os danos, é isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Então, vamos lá, chefe. O chefe ficou prestando atenção, eu falo muito, não? Eu entendo, tenente. Porque assim, o seu negócio, o senhor está em cima de uma motocicleta, armado, coordena toda essa turma aí, e eu fico imaginando o treinamento que é. Porque assim, o objetivo é chegar à prisão desse indivíduo. A gente tem um lema que é chegar primeiro para garantir a segurança dos demais, né? Chegar primeiro para garantir a segurança dos demais. A preservação da vida, ela vem em primeiro lugar, seja a sua, do pedestre, ou até mesmo daquele que está ali em fuga, sim, não é isso? Sim. E aí, o risco de acontecer uma situação mais catastrófica, ou seja, de morrer alguém numa perseguição dessa, ele é enorme. A gente está vendo ali veículo em alta velocidade. Mas para vocês entrarem nesse tipo de acompanhamento, o treinamento de vocês é um treinamento exaustivo. Não é fácil se tornar um policial da Rocan. Não, é bem difícil, né? A gente lida com situações extremas, principalmente na condução da motocicleta, né? No nosso trânsito, principalmente na capital aqui. Nós temos um grande problema de fechadas, enfim. E nós tentamos minimizar isso por meio desse treinamento, né, de curso que nós aplicamos. Então, existe um curso de Rocan que são 30 dias em que o policial ele é colocado em situações de risco realmente, né, de treinamento extremo, para que ele consiga se adequar a esse nível de adrenalina, né, que é estar atrás de uma motocicleta em fuga, né, tentando resguardar a sua própria segurança e a segurança dos demais usuários da via. Eu vou pedir para voltar um pouco essa imagem, ô Rosinha, volta essa imagem, porque aí eles já chegaram. Aí é o início da perseguição, porque chega uma hora que o bandido, ele vai bater, ele vai tentar entrar no corredor com o carro, ele bate, ele é interceptado pela turma da Rocan e a casa caiu. Só que o grau de adrenalina de um policial, depois de 6 minutos de perseguição, andando, sei lá, 120, 130 km por hora atrás de um bandido, eu fico imaginando como é encontrar esse criminoso ou prender esse criminoso no final, chefe. É altíssimo. Na verdade, assim, a todo momento você tem o receio, né, de envolver outras pessoas que não tem nada a ver com aquele cenário, né, e vitimar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a ocorrência. Então, durante esse acompanhamento, a gente prima muito para tentar, né, não causar um mal maior, né, não causar algum acidente que venha a comprometer a segurança de outras pessoas. E aí, eu vou falar uma coisa para os senhores. Às vezes, essas perseguições, eu não sei esse caso específico, mas o que a gente observa com a experiência? E o senhor pode confirmar, a gente conversava ainda há pouco sobre isso. Às vezes, a pessoa que abre fuga, ela não é um criminoso, ela não é uma pessoa que está com arma, com droga dentro do carro. Aí você fala assim, como não, William? Não, não é. E o senhor pode me confirmar. Às vezes é uma pessoa que está com um problema na documentação, na habilitação ou no documento do carro, não é isso? William, a gente não tem uma porcentagem de quantas são essas ocorrências, mas sem dúvida nenhuma elas são a grande maioria, né? Você tem muito problema que são ligados a questões administrativas. Então, o cidadão ele não tem lá uma CNH, né? Ele não porta a CNH dele, ele não tirou a CNH, não é habilitado para aquele veículo. Sim. Ele tem algum problema com o veículo em si, com documentação atrasada do veículo, e por conta disso ele gera um mal maior, né? Então ele acaba iniciando ali no nosso acompanhamento, gerando todo esse mal-estar, né? Gerando todo ele esse risco. Foge da polícia por uma questão administrativa. Exatamente. E acaba cometendo um crime. Sim, exato. Então, no decorrer lá dessa situação, ele pode estar atropelando alguém. Sim. Ele pode se envolver num acidente, pode estar matando alguém, né? A gente, infelizmente, tem algumas histórias de situações nesse tipo, né? O cidadão, tanto ele perde a vida, quanto ele tira a vida de alguém durante essa
a situação de estar fugindo da polícia. Nesse próprio caso que nós estamos mostrando, no final da imagem, eles estão tentando chegar a esse final da imagem, esse veículo vai tentar atravessar o corredor, ele não consegue, a turma da Rocan faz a interceptação, e aí ele até fala, perdi, mas como nós estamos, levantamos essa bola aqui, o que está acontecendo principalmente na periferia? Agora, não é que isso não está certo, tá? Você não pode dirigir sem habilitação. Porém, jovens pegam o carro do pai sem habilitação ou pegam a moto do pai e vai para a rua. Quando vê a polícia, entra em desespero e começa a fugir. E, infelizmente, depois de uma burrice dessa, o cara acaba assim, olha essa imagem aí, vai aproximando aí, Rosinha, tá quase chegando, tem som aí, aumenta aí, se a gente tiver o som agora da perseguição, que ele já tá quase chegando lá, ele tá fugindo, o carro é esse que tá do lado esquerdo, tá vendo? Olha o que vai acontecer agora, tá fechando, olha, você tá vendo, ele jogou pro acostamento, pra faixa zebrada, tá cortando os carros e as motos estão acompanhando, tentando chegar, e que momento é esse, tenente? Esse aí já está chegando até Esse acompanhamento, como é que vocês chamam? Acompanhamento. É isso mesmo, o nome que nós damos é um acompanhamento ao veículo que está em fuga. E não adianta, porque assim, você está numa motocicleta, você não vai conseguir parar um carro. Tem gente que fala, atira no pneu. Isso não existe. Não. Isso é folclore, né? Sim, não existe porque você coloca em risco todos os usuários da via, né? Esse tiro disparado, a gente sabe que ele tem uma probabilidade muito grande, muito pequena de atingir realmente o alvo, então... De produzir o efeito que a gente quer. Completamente, né? As pessoas falam, vou atirar no pneu. Tá, tudo bem. Aí você atira no pneu, o tiro vai resvalar e vai matar um inocente. Exatamente. E o próprio cidadão também, que né, não tem como você usar uma arma de fogo contra um cidadão que está em fuga. Não tem, porque se ele perder o controle do carro, né, na velocidade que ele está, ele vai se envolver num acidente muito mais grave. Os senhores vão ver no final dessa imagem o que vai acontecer. Continuem com a gente, porque está quase no final. Os veículos estão, olha, ele está fugindo, ele vai tentando as vias auxiliares para tentar desviar da polícia. Ele não parou em nenhum momento, né? Não sabemos. Volto a dizer para os senhores o que tinha dentro daquele carro. O que nós estamos mostrando é a dificuldade da ação dos policiais nesse tipo de ação. Daqui a pouco os senhores vão ver aqui no centro de São Paulo, trânsito parado e a Rocan desviando dos carros para tentar chegar ao seu objetivo, ao ponto que eles estavam tentando prender uma pessoa. Nesse caso, olha, presta atenção na imagem. Pedestre, motociclista e tá a outra patrulha dando apoio, né, chefe? Sim. É importante dizer que, assim, para as motos é importante não chegar tão próximo do veículo em fuga, né? Porque então, ele pode jogar o carro. Ele freia muito melhor que uma moto, né? Ele tem 4 rodas, tem 4 sistemas de freio lá, a moto só tem 2, ela tem um poder de frenagem muito menor. Então a gente mantém sempre uma distância segura para aguardar realmente o momento em que ele vai parar. Muitas vezes ele acaba colidindo e aí para durante a colisão. Eu não tenho aqui a tabela de distância que que isso é calculado. Por exemplo, uma motocicleta passa. Olha agora, olha lá. Olha o que aconteceu. Ele bateu. Aumenta o som. Vamos ouvir. Ó. Entra no chão. Entra no chão. Volta no chão. Volta no chão. No chão. O airbag acionou. Vai, mano. No chão. Entra de costa aí, vai. Isso já tem um outro policial do outro lado já fazendo abordagem. Sim. A Polícia de São Paulo, ela tem essa excelência mesmo, né, com o treinamento. Sim. Vocês são reconhecidos no mundo inteiro. Tem porque é uma constância, né? A gente não fazemos um treinamento estanque, não, nós fazemos um treinamento contínuo. Então, sempre nós estamos pegando a motocicleta, nós participamos de treinamentos que são até em locais próprios para isso, autódromos, cartódromos, já para simular situações desse nível de estresse. Sobre parar uma motocicleta. Então, se você está a 60 km por hora, você vai levar X metros para poder parar. Se você está a 120 km por hora, é o dobro de tempo que você vai precisar e de distância para poder parar a sua motocicleta. Não é isso? A gente exige do policial que ele tenha a afinidade necessária com o equipamento, né, com a motocicleta, para ter o nível de conhecimento necessário para saber o quanto ele precisa de distância, o quanto a moto vai obedecer realmente aos comandos dele. Sim. E o quanto ele vai estar em risco ali, né, tentando minimizar esse risco o máximo possível. Aqui já é perímetro urbano, diferente de uma estrada, viatura na frente, e a moto parece até que está... Olha como é que está a imagem. Agora, justamente, essa também é um acompanhamento, Ana, também da Rocan, né? A gente sabe onde é esse ponto aqui, Ana? Não. Tá. Esses vídeos, inclusive, estão disponíveis no Instagram da Rocan,
da turma da Rocan, que mostra o cotidiano desses profissionais. E assim, a gente que anda de motocicleta, tenente, é uma pedra, é um buraco, é um cachorro na pista, Exatamente. é um pedestre. Eu Imprevisível. imagino os senhores no momento de uma perseguição, a atenção que os senhores precisam ter. A gente insiste muito na questão do policial escanear o cenário e tentar sempre se ater à previsibilidade de coisas que podem Olha, acontecer. está andando na contramão lá. Na contramão da via, ele está fugindo na contramão. É na Castelo Branco. E os senhores estão atrás. A Rocan está atrás. É Alphaville ali, não é? É aquela região, é a região de Alphaville. Então, olha, olha a loucura da pessoa que está em fuga. Ela está na contramão, caiu agora. Aumenta o som aí, tem? Não tem. Então, e olha a dificuldade, olha lá como é que ele está pulando, olha lá. E aí, eu tô vendo, o senhor está todo paramentado, o senhor está aqui no estúdio, pistola, é uma 40 essa, senhor? Isso. Uma pistola 40, o senhor tem o seu colete balístico, o senhor está com uma faca... Carregadores da pistola, carregador de pistola, algema. Quantos quilos tem esse equipamento que o senhor carrega? Uns 8, mais ou menos. 8 quilos. 8 quilos. O senhor está de capacete? Sim. Numa operação? Sim. E aí, nós vimos na última imagem o policial pulando uma cerca porque o bandido entrou em fuga no mato. E aí, o senhor tem que ir atrás dele. Exato. A gente insiste também para que o policial nunca descuide da questão física, né? Porque ele vai ter que superar essa questão do abordado. No caso, ele tá de tênis, ele tá de calça, ele tá numa vestimenta muito mais confortável do que a nossa, pesando muito menos, e você tem que tentar, né, se aproximar o máximo possível dessa condição aí para conseguir realmente efetuar a prisão. Tavares, eu costumo dizer que observando a Polícia de São Paulo, eu enxergo uma característica diferente do que eu já vi em outros estados. É como se o policial de São Paulo tivesse uma espécie de olho de águia, né? O tempo inteiro, tanto Rocan, Rota, a turma que está no patrulhamento ostensivo, né? Eles estão sempre olhando. É isso. Sim, Que olhar é esse que identifica uma ação de risco para a sociedade? Uma coisa que vai sendo passada, né, de geração em geração, então vai sendo forjado no policial, que é o que a gente chama de tirocínio policial, né, que é entender situações que comprometem a segurança, né, que realmente chamam a atenção para o normal, para a normalidade. Isso, chefe. Exato. Aí vai passando os anos, vai cada vez ficando mais fácil você identificar comportamentos e situações que levam você a crer que algo de errado está acontecendo. Bom, essa ação que nós estamos tendo em São Paulo, de motociclistas, né, ou motoqueiros que estão aí roubando em garupa, principalmente roubando essas motos de alta cilindrada, isso é um problema e assim, como que a Rocan está enfrentando isso no dia a dia, chefe? O nosso caso em específico, né, o 2º Batalhão de Choque, ele é dotado de motocicletas de alta cilindrada justamente para fazer o enfrentamento a esse tipo de criminalidade, né? Então, eles se valem de motos que têm cilindradas altas aí para conseguirem fugir, e a nossa atuação ela é específica para esse tipo de crime. Então, nós realmente vamos para locais em que a gente consiga atuar com frente a esse tipo de criminalidade que é bem específica, né? Entendi. Que o senhor possa chegar a uma motocicleta que tem 1.200 cilindradas, né? Exatamente. Então nós o senhor tem com motos de 800 cilindradas. De 800 que vai conseguir chegar. Exatamente, vai chegar. Sabe, tenente, a gente está sempre falando, né, da polícia, reclamando às vezes da falta de um patrulhamento ostensivo porque aconteceu um crime. É muito difícil, você não vai ter policial em cada esquina, né? Ainda mais numa cidade com tanta gente tentando cometer crime. Não é fácil ser policial em São Paulo, né? Não, até porque a criminalidade ela está o tempo inteiro em constante, né, vamos dizer assim, evolução, né? Então, isso acontece de um ano para o outro, muitas coisas mudam. A forma de atuação da criminalidade, ela se altera bastante e a gente vai acompanhando isso aí ano a ano. Olha, eu estou agora mostrando esse treinamento da tropa. Essa é uma saída nossa de dentro do batalhão, não dá para sair numa boa, assim, tranquilinho, reto, um atrás do outro. Vocês precisam fazer esse zigue-zague, chefe? Ali já é a ideia da gente realmente... fazer um zerinho ali para... motivar o policial realmente a sair da unidade já com vistas Ou seja, dar uma descarga de adrenalina nele e falar assim, ó, o trabalho começou, acorda. Exatamente. Agora não dá para tá dormir. Valendo. Tá valendo. Não dá para dormir, né? Principalmente em cima da moto, o risco é constante. Os senhores já observaram, você está vendo a turma saindo para o patrulhamento, é um modelo padrão deles, já saem já com como se diz, aquele tino
policial já acionado, né? Ou seja, é como se você ligasse a chave e a partir daquele momento a sua vida está em risco. Eu já observei que quando os senhores param num semáforo, os senhores param de uma forma que as motos ficam na lateral, um dando cobertura por outro. Vocês não ficam olhando para frente do trânsito. As motos param assim, em paralelo, não é isso? Exatamente. A ideia é fazer um ângulo de cobertura de segurança para a equipe de 360 graus, ou tentar chegar o mais próximo disso. Então, a gente para sempre em ângulos diferentes, nós nunca olhamos um para o outro policial. Nós olhamos para lugares diferentes justamente para cobrir o maior ângulo possível do local onde a gente está parado. Qual é a maior dificuldade do patrulhamento da ROCAM na cidade de São Paulo? É realmente vencer, né, todas as condições de trânsito, né, fazer esses acompanhamentos e conseguir voltar para casa bem, né, sem se envolver no acidente. Essa realmente é a parte que acho que é mais crítica do nosso serviço. Eu vou mostrar uma coisa, eu sei que isso não é uma coisa confortável de ver, mas eu queria aproveitar a sua participação aqui para trazer a realidade que os policiais enfrentam. Não só do patrulhamento ostensivo, mas a gente precisa entender que o policial, ele é policial 24 horas por dia. Um policial militar, teve um caso essa semana, ele reagiu a um assalto, matou um suspeito na zona norte de São Paulo. O policial é fechado por 3 bandidos que chegam em 2 motocicletas e ele se desequilibra e cai da moto já com a arma na mão. O agente atira na direção dos criminosos e 2 conseguem fugir e sai correndo até deixar a blusa para trás. O outro, mesmo ferido no chão, ainda pega a arma e atira contra esse policial. Eles continuam trocando tiros, o ladrão é atingido, não resiste e morre no local. O policial estava a caminho do trabalho na Estrada do Sabão, uma das mais movimentadas do bairro da Brasilândia, na zona norte da capital paulista. A gente tem essa imagem, Ana? Daí, roda a imagem então para a gente ver, por favor, da ação desse policial. Olha isso, é noite, ali a moto já está no chão, não é isso? A moto já está no chão e já está... A gente pode voltar essa imagem? Você tem a imagem inicial, Ana? Fala comigo aqui no ponto. Tem, ali, ó, agora sim, olha lá. Eles, quando cercaram, o policial, ele consegue reagir à ação dos criminosos e atira. Então, vamos falar disso, porque assim, como é que o senhor consegue pilotar uma motocicleta? Porque no caso de uma abordagem, o senhor está armado. O senhor, algumas vezes, o senhor vai precisar usar essa arma e vai precisar pilotar. O senhor é destro? Sou destro. Sou destro. É justamente onde o senhor tem o freio. O senhor acelera, perdão, freio, embreagem e freia também. Né? Sim. O senhor acelera e freia na direita e embreagem na esquerda. Isso. Como é que é isso, chefe? Assim, no horário de folga, a gente não tem a cobertura do outro policial, né? Estar de serviço significa que você está amparado, né? Você tem um parceiro ali para poder, né, junto com você, efetuar, né, enfrentar qualquer tipo de perigo. De folga, esse ato reflexo, né, já piora bastante. Você tem que saber que você vai agir sozinho, né? E isso não é aconselhável a ninguém. Isso é muito de cada policial, né? Uma coisa muito individual, onde ele vai levar o armamento, se ele vai realmente reagir, né? Mas no caso do patrulhamento da ROCAM, então, esse policial que está com o senhor, ele está cobrindo uma área, ele também está pilotando uma motocicleta. Sim. E ele pode precisar sacar a arma. Exatamente. A gente, quando vai fazer a aproximação à motocicleta que vai ser abordada, nós utilizamos o comando da embreagem e sacamos a arma ainda em movimento, né? Então ela diminui velocidade quando o senhor aciona a embreagem. Controlo lá pelo freio traseiro, que é no pé, né? Então eu tenho o controle do freio, aí a moto não vai apagar por conta da embreagem. Aí nós fazemos essa primeira investida, né, para poder parar realmente a motocicleta, ainda praticamente chegando em movimento. E aí o senhor precisa sair dessa motocicleta ainda em movimento e estar pronto para abordar a vítima. Então assim, o senhor tem a vítima não, o ladrão, o senhor tem, olha aí, ó, um tipo de abordagem que a gente está acompanhando do patrulhamento, é a escolta, na verdade. É uma escolta do Corinthians. Então, e eu já vi, por exemplo, o senhor está escoltando ali, é o ônibus do Corinthians, a delegação do time do Corinthians. As pessoas às vezes reclamam, estão fechando a via, mas, por exemplo, já vi na Marginal, na Tietê, os senhores fecham as principais os acessos à Expressa para passar o mais rápido possível. Essa é a ideia? A nossa ideia, a nossa doutrina de escolta, ela tende a tentar causar o menor impacto possível no trânsito urbano.
Ainda assim, a gente está falando de São Paulo, né? Então não tem como causar pouco efeito no trânsito. Sim. Fechando qualquer rua, você já causa lá principalmente uma marginal, né? Mas a ideia é fazer isso de uma forma bastante rápida, né? O fechamento bastante breve para não ter um impacto muito grande. E aí você imagine de uma necessidade, eu estou ainda naquela do senhor usar a embreagem para diminuir a velocidade, usar o freio traseiro no pé, né? E sacar uma pistola e sair da motocicleta em movimento para abordar um bandido. Aí, na verdade, assim que nós paramos, né, para descer da motocicleta, o parceiro, ele desce da motocicleta, vai lá, saca o armamento dele, eu permaneço em cima da moto, né, e eu só vou descer dela posteriormente. Quando ele já estiver em condições aqui do meu lado, né, já a pé, já fora da motocicleta, nós fazemos o desembarque, então, né, e aí os dois vão lá e fazem a abordagem. Isso tudo é ensaiado, né? Bastante. Treinamos bastante isso, revisamos isso, colocamos situações, né, para poder treinar as dificuldades, porque no papel é muito simples, né, mas quando você vai fazer na prática, sempre algumas variáveis fogem do controle. E a gente faz isso dentro do ambiente do quartel para conseguir simular o máximo de situações possíveis. E as pessoas pensam às vezes que o policial é um super-homem, um super-herói. E na verdade só é um homem como eu. O senhor tem família, o senhor está sujeito a um dia ruim de trabalho, que pode acontecer, e o senhor tem que estar preparado para isso. Então, para que as pessoas possam entender como é o trabalho de um policial e como é importante a sociedade como um todo colaborar, porque às vezes você ouve a sirene e não sai, né? Infelizmente. Não tem isso, chefe? Tem. Tem um grande problema também do celular, né? O uso do celular hoje em dia, ele atrapalha bastante o fluxo de veículos, né? As pessoas realmente ficam inseridas ali no contexto do celular. Você me irrita. Aqui, vem cá, vem na 3, irmão. Me irrita. Você usar o celular me irrita. Deixa eu te falar uma coisa. É porque assim, quando você está numa motocicleta, você está atento porque pode, a qualquer momento, dar um problema, você pode puxar. A motocicleta foi feita para você... ela não foi feita para ficar em pé, irmão. A motocicleta foi feita para tombar. Ela não tem como ficar em pé igual o teu carro. E eu vejo que quando a pessoa pega o telefone celular, a primeira coisa que acontece, ela perde a noção do trânsito, e o senhor pode confirmar comigo, o carro anda de lado. Não é isso? É completamente da trajetória. Infelizmente, até as próprias motos, né, por conta de entregadores que usam muito aplicativo. Hoje em dia, os próprios entregadores, coisa que a gente não via alguns anos atrás, né? O cara tá pilotando e tá digitando. Exatamente. Para. Exatamente. E aí perde completamente a atenção no fluxo viário. E assim, a gente está num trânsito violento, né? Demais. Sempre foi, né? Sempre foi. E nós temos ainda esse fator segurança pública, que é muito importante, porque em algum momento você pode ter aí a ação de um criminoso. Inclusive, sobre o que a gente estava falando aqui no início com a doutora do Bom Retiro, sobre a presença dessa molecada de bicicleta, porque quem acaba dando a resposta... A gente tem um patrulhamento de bicicleta também, por parte da Polícia Militar, mas a Rocan também ajuda para tentar interceptar essa molecada que está roubando o telefone celular, porque é a maneira mais rápida de chegar, né, chefe? Sem dúvida. Eles usam muito o contrafluxo de grandes vias, né? Então pedalam sempre na contramão de grandes vias, e a gente sabe disso, né? Então nós fazemos também esse patrulhamento pela contramão, então muitas vezes... Até para explicar o nosso serviço, né? Às vezes o paisano, o civil, ele vai ver lá um policial... Ele não vai entender, vai falar, olha, a PM está na contramão. Então nós temos que usar, por vezes, calçada, né? Calçamento, então... Tudo isso, né? Às vezes o civil ele não entende, mas é com vistas justamente a pessoas que vão se valer disso também. Então eu vou pedir uma coisa ao senhor que me acompanha, a senhora agora. Imaginem, olha aqui, Rosinha, mostra o Tavares. Imagine que esse homem... está com de 8 a 10 quilos em equipamento, capacete, está com uma moto que foi feita para tombar, não foi feita para ficar em pé, está tendo que ir atrás de uma pessoa que está em fuga, um criminoso, e está com uma arma na mão para defender uma sociedade doente. Não é fácil ser polícia. E aí eu vou reafirmar uma coisa que eu já ouvi muitas vezes de amigos, né? Precisa ser vocacionado. Trazendo o senhor aqui e mostrando a realidade da Rocan, é claro, e mostramos aqui de uma forma muito superficial, porque na verdade o dia a dia deles é muito mais intenso do que nós conseguimos mostrar aqui, mas é uma forma de reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo e chamar a atenção para a sociedade desses profissionais, de como eles precisam de apoio para continuar onde estão, porque não basta ser vocacionado, é importante que a sociedade reconheça
o trabalho deles, para além do reconhecimento financeiro do Estado, enfim, eu não vou entrar na parte política, mas assim, toda vez que você passar por um policial, que ele estiver numa motocicleta ou numa patrulha, cumprimente, faça isso. Porque essas pessoas que estão ali, às vezes com aquela cara sério, ele tem cara de sério, agora ele deu um sorriso, mas ele, sério, né? Olho de águia, olha para cá, olha para o faro policial e tudo. Cumprimente o policial. Ele é um cidadão, é um cara que está lutando pela nossa sociedade e a vida dessas pessoas não é uma profissão fácil. Precisa de técnica, precisa de esforço físico e a gente sabe que a qualquer momento pode dar uma zebra, né, chefe? Acho que você foi bem no cerne, né, falando sobre vocação, né? Acho que ser vocacionado é realmente uma coisa que tem muito a ver com a PM, né? Um ser policial. O nível de comprometimento, ele tá no nível da vida e da liberdade, né? Então isso realmente exige o tempo inteiro essa vocação, realmente. Né? Então, obrigado, né, por você ter vindo aqui. Transmita o meu fraternal abraço a todos do seu pelotão, ao seu comandante. Eu estendo também ao comandante da Polícia Militar, e a toda essa corporação, os homens e mulheres que fazem a diferença no nosso estado. Tá, nós agradecemos aí. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Então, assim, tá aí feito o desafio. Passou por um policial nesse final de semana, cumprimenta. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tenho certeza que ele vai retribuir o teu cumprimento. São as pessoas que estão lutando eles são a barreira entre a vagabundagem e a sociedade. E a gente tem que estar do lado da barreira, de quem está segurando a nossa onda, de quem está impedindo o vagabundo de entrar na tua casa, de roubar o teu patrimônio. Muito melhor você estar do lado, fechado, com aqueles que estão lutando por uma sociedade justa, do que fazer acordo com o vagabundo. E vocês sabem, né, irmão? Meu papo é reto. Eu não faço acordo com o vagabundo. Eu vou pro intervalo. Volto já. Nós estamos de volta com o Flagrante, eu sou o William Travassos, 931-17-0620 é o WhatsApp da PAN. Mande a sua mensagem, seja para o WhatsApp da PAN ou também para o Instagram, Twitter, me acha lá, @WTravassos. Inclusive, eu recebi uma mensagem essa semana e eu já disse aqui, eu leio todas as mensagens, só não respondo porque é muita gente. Mas eu tô ligado no que tá rolando. Isso é importante. Eu recebi uma mensagem que falava o seguinte: olha, William, a Justiça rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os policiais que atuaram naquela operação lá do Jacarezinho. Lembra das 28 pessoas mortas? E fala o seguinte: não existem indícios mínimos suficientes para sustentar a acusação de que os policiais tivessem praticado o crime de homicídio. Essa decisão judicial é longa, tem várias partes. Está muito bem fundamentada. O magistrado, inclusive, afirma que nenhum dos elementos probatórios produzidos pela força-tarefa são suficientes para afastar a narrativa de legítima defesa apresentada pelos policiais neste caso. Tem um outro ponto na decisão que fala o seguinte: a possível atuação desses criminosos chama a atenção tamanha crueldade. É muito extensa essa notícia que eu recebi. Nós estamos mostrando as imagens da operação policial que resultou na morte dessas pessoas nessa comunidade de Jacarezinho, que é dominada pelo Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. Nós tivemos lá um ato, tentaram colocar uma placa em homenagem a todos os mortos, mas tentaram colocar na placa o nome de um policial ao lado de bandidos. Esse monumento foi retirado. Eu queria falar
sobre esse tema com ele, que foi ex-secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutor Alan Turnovski. Obrigado pela forma gentil de atender mais uma vez o programa Flagrante. Turnovski, muito se falou sobre a operação do Jacarezinho, falaram em execuções, em uso de faca, que os policiais atiraram pelas costas, enfim, tentaram criar uma narrativa de que a polícia era a grande vilã nessa história, como se nós não soubéssemos que ali tem a dominação do território por parte do Comando Vermelho, que está fortemente armado, que resistiu a essa abordagem policial. Mas agora, a gente não está ouvindo aos quatro cantos essa decisão da justiça. Por quê? Boa noite, William. É um prazer sempre enorme estar no Flagrante. Desde o início, William, eu falava que a operação do Jacarezinho era muito mais do que uma operação. A operação do Jacarezinho era a luta do Estado contra a maior facção criminosa de traficantes do Rio de Janeiro. Era a luta do bem contra o mal. Essa facção, ela é muito bem articulada. Quando você inicia uma operação, imediatamente ela ganha as mídias sociais e tenta pautar a imprensa. Um beco que a gente leva 30 segundos para entrar numa comunidade como do Jacarezinho, a polícia levou 1h30. Tamanha violência que foi recebida a tiro. No final dessa operação, que foi uma verdadeira guerra no meio, uma comunidade no meio da cidade, acabaram mortos em confronto 27 traficantes. Nenhum inocente foi baleado ou morto naquela ocasião. Mas imediatamente se começa uma defesa desses traficantes como se fossem moradores da localidade, como se não fossem traficantes. A investigação da Polícia Civil refutou essa alegação de que eram inocentes e comprovou a participação de todos eles no tráfico de drogas local. E com relação à investigação de cada uma dessas mortes, o Ministério Público e a Polícia Civil concordaram e arquivaram 24 das 27 mortes em confrontos com a polícia. Restaram 3 mortes de traficantes que o Ministério Público entendeu que havia indícios de execução. A Polícia Civil, ao contrário, entendeu que também nessas 3 havia legitimidade da ação do policial e que o policial agiu em legítima defesa. Pois bem, agora a Justiça, concordando com as provas apresentadas e com os autos, arquivou mais 2 dessas mortes por falta de indícios de execução e dando legitimidade à versão apresentada pelo policial. Então agora nós temos das 27 mortes, 26 mortes de traficantes arquivadas, restando apenas uma que vai ser discutida se vai ou não ser processado. Os policiais que também alegam, e a Polícia Civil concorda, que foi legítima, mais esse confronto. Alan, então, vamos lá. Naquele início, sim, você lembrou muito bem, imediatamente chamaram de chacina a nossa operação. E a única coisa que eu pedi foi: aguardem as investigações. Mas não, essa facção é muito poderosa e ela tem enraizada na sua facção diversos narcoativistas preparados para entrar em ação sempre que tem uma operação policial. Mas a gente, com o tempo, com técnica, com investigação imparcial, a gente comprovou a legitimidade da nossa operação e, com certeza, o Rio de Janeiro hoje, com menos 27 traficantes, está muito mais seguro do que antes. Então, e Alan, só para lembrar a você, William, que hoje o Jacarezinho, depois da operação e por causa dessa operação, o governador Cláudio Castro colocou a cidade reintegrada lá e nós tomamos aquele território e devolvemos à população local, que é a verdadeira dona daquele terreno. Alan, para entrar ali onde tem a cidade da polícia ali, né, que é em frente, e aquela avenida, a Avenida Suburbana,
que está entre a cidade da polícia e o Jacarezinho, que é essa via onde os policiais estão atravessando agora. Ela era a Avenida Suburbana, mudou de nome, passou para Dom Helder Câmara. Ali, nós tivemos já, essa via já foi cenário de confrontos intermináveis com os traficantes fortemente armados, atirando contra o vagão do metrô, contra o vagão do trem, atirando contra as pessoas que circulavam ali. E você ficava depois do confronto com um mar de cápsulas de fuzil, espalhadas pela avenida. Quando implantaram a cidade da polícia ali, você falou assim, bom, o Estado vai tomar o território. Mas não conseguia. Porque essa facção, como o Alan falou, ela é muito forte e ela atua. Jacarezinho, atua em Manguinhos, ficava pipocando de um lado para o outro. Eu já contei aqui, não é a primeira vez, que eu vi o bonde passando de Manguinhos para o Jacarezinho por volta das 4:30 da manhã, porque eu trabalhava numa emissora ali perto, mais de 20 homens armados com fuzis carregando a carga. E era assim, e sempre foi. Eles atravessavam a pista como se estivessem, o bonde vai passar. Como se o Estado não tivesse importância para eles. A regra do jogo ali era do crime organizado. Até que o Estado resolve fazer o seu papel e entra. E quando o Estado entra, Alan, você que esteve à frente da secretaria, eu já vi, e isso ninguém me contou, essa resistência, a Rua da Feira, que é aquela principal ali, para você entrar, como o Alan falou, dependendo do ponto da favela, você não consegue, você passa 1 hora guerreando ali. Foi nesse caso, quanto tempo vocês ficaram ali? Mais de 1 hora guerreando? 1h30, William, até conseguir passar por essa primeira bateria de tiros. E aí, pela primeira linha de tiros, quando você entra e começa a ocupar o território, você tem os bandidos que estão abrigados dentro nas lajes, em cima das casas, ou pelas muretas que eles constroem um muro, botam um buraco no muro e ele fica ali atrás, protegido, atirando contra a polícia. Em alguns momentos, nós já vimos isso, o BOPE entrando, e com apoio do blindado, e encontrando dificuldade. E assim, Alan, a imagem mais impressionante que eu vi foram assim, 2 colunas de policiais e eles atiravam sem parar o tempo inteiro, como a gente está vendo aqui, para conseguir progredir. Nessa operação do Jacarezinho, quantos policiais estavam envolvidos, Alan? Mais ou menos 300 policiais. Quantos criminosos? 27 tombaram. Mas quantos criminosos? Porque muitos fugiram também. Você não vai falar para mim que prendeu todo mundo. Sim. Ali, você tem uma estimativa de número de homens armados ali no Jacaré? Ali devia ter uns 100 homens armados distribuídos no terreno. E aí, você acha que é fácil? Você que acompanha a Jovem Pan News. E a guerra, Alan, quando começaram com essa narrativa de carnificina, enfim, os corpos estavam mutilados, mas é tiro de fuzil, é guerra o que vocês enfrentaram ali, não é? É verdade. E eu lembro, você lembrou muito bem, William, quando você começou, que alegavam que a gente tinha neutralizado os traficantes a facada. Só que nenhum corpo no laudo pericial apresentava facada. Então, imediatamente, esses narcoativistas vão para a rua, dão a primeira versão, tentando tumultuar. Na verdade, existe uma razão maior para causar todo esse tumulto a cada operação. É fazer com que a polícia tenha tantos problemas no pós-operação que resolva não mais combatê-los nas suas... Você tocou num tema importante. Fecha aqui na 2. Sabe o que é? É assim. Cria-se um estardalhaço enorme que vai ficar ruim para o político da região, para o governador, por exemplo. Então é tanta pressão em cima do Estado, é morador na rua, ou melhor, é gente com associação ao tráfico que vai pra rua, fecha a rua, taca fogo em ônibus, faz manifestação para fazer pressão política em cima do governo. Porque aí o governo vai assim, olha, para. Mas as coisas mudaram. Antigamente era assim. Antigamente, os caras arregavam.
As coisas mudaram, amigo. Não tem acordo com vagabundo. E é isso que acontece. Pode ir pra rua, plantar bananeira, pode fazer o que for. Se o Estado quiser entrar, ele vai entrar. E acabou a frouxidão. Era assim, Alain. Todo mundo ficava com dedinhos. E ninguém queria assumir um problema desse. Porque não é fácil. E não adianta, e foi bom você falar nesse tema, faz a operação policial, neutraliza o agressor, prendendo ou, no caso de uma resistência dessa, o cara com uma arma de fuzil, você acha que vai acontecer o quê? Ele pode acabar morto. Mas fato é que o Estado ocupou o território com a força policial. Aí vem o plano B, que é ocupar de verdade a favela. E não deixar que esses moleques que estavam ali, porque uma parte fugiu, foi para o Alemão, foi para Manguinhos, foi para o Urubu, foi para o Juramento, que são as facções da região. Ou melhor, é a facção, são as comunidades que são dominadas por essa facção. O Rio está todo loteado pelo crime organizado, dividido, e quando aperta numa comunidade, eles pulam para outra, não é isso, Alain? Eles têm outras comunidades que eles dominam, essa facção criminosa, o Comando Vermelho, então é para lá que eles vão tentando sempre retornar o Jacarezinho para retomar aquele território que um dia foi deles. Tá, e aí vamos lá, Alain. Hoje, no cenário que nós temos no Rio de Janeiro, eu te pergunto o seguinte. Nós tivemos o Jacarezinho com 28 pessoas. Ah, não, peraí, antes de entrar nesse detalhe, tentaram botar uma placa com o nome do policial e dos vagabundos juntos, é isso? Isso é apologia ao crime, não só colocar o nome do policial sem autorização, como eles acham que o Estado tendo retomado o território, eles podem continuar fazendo o que querem no território. Se eu colocar um memorial no meio de uma praça na Tijuca, em Ipanema, será que vão me permitir colocar? Então eles não tinham autorização, colocaram ilegalmente a placa, e o pior, sabe o que a placa dizia, William? Que o comércio de drogas, é um comércio varejista de drogas, não é crime, era uma ação normal. Como é que é? Quer dizer, para. O tráfico no comércio varejista. Ah, é? Você está brincando nisso. Então, será que as pessoas perderam a noção do que realmente está acontecendo? Olha, 28 mortos no Jacarezinho, 23 no Alemão, 3 no Juramento na mesma época do Alemão lá, e vai morrer mais gente. Porque hoje, Alain, nós já vimos muita coisa com várias operações. Chamam de operações de pirotecnia, né? Já fizemos isso eu digo o Estado. Fizemos na Cidade de Deus, fizemos na Rocinha, fizemos em várias comunidades do Rio de Janeiro. Da Zona Norte à Zona Sul, pegando a Zona Oeste. Mas ainda não temos o domínio do território. E não vai ser fácil, porque eles estão muito bem organizados, né? Isso o processo de retomada é um processo longo, a médio e longo prazo. Nós retomamos o Jacaré. Imediatamente essa facção criminosa, ela tomou um prejuízo enorme, porque ela não tem mais baile, ela não vende mais a quantidade de drogas que vendia. Eventualmente você tem um estica ali, mas o terreno hoje, ele é ocupado e dominado pelo Estado e não por traficantes. E você tocou num assunto, William, que eu gostaria de chamar a atenção, que é verdade. Desde que eu voltei para a Secretaria de Polícia Civil, em nenhum momento a polícia foi proibida pelo governador do estado, Cláudio Castro, de agir. Tanto que no Jacarezinho nós agimos, nós derrubamos o memorial e, em seguida, depois de traficantes da Vila Cruzeiro atirarem no helicóptero, a Polícia Militar, a Rodoviária Federal e a Federal foram na Vila Cruzeiro e também, em intenso confronto, acabaram com 23 bandidos neutralizados. Então você foi muito, muito feliz quando você diz que não tem acordo e não tem recuo. O Estado do Rio de Janeiro retomou o território, a polícia não vai deixar que eles retomem e a gente espera que as outras secretarias, com a maestria do governador Cláudio Castro, coloquem dentro do Jacarezinho para a população de bem, para a comunidade, que é 99% daquela... Nós falamos de 100 bandidos, 150 bandidos,
Aí lá tem centenas, tem milhares de pessoas. Essas pessoas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso investimento. Criminoso não. Criminoso deixa que a polícia cuida. Alan Turnoves, ex-secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, obrigado pela participação, falando sobre esse tema, a decisão da Justiça em relação a esses mortos no Jacarezinho. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo. Muito obrigado, William. Estamos sempre à disposição. É isso aí. E ó, gente, é simples. Não me venham com essa de que o comércio varejista de drogas, do kit usuário, ninguém contribui, que esses caras não contribuem para o inferno que a gente está vivendo. Não. Eu não compro essa narrativa, irmão. Não compro. Não, de que o maconheiro é um pobre coitado. Não. Até entendo que ele precisa de um tratamento. Mas ele contribui para toda essa sacanagem que a gente está vivendo. E não dá para estar achando que a coisa vai ser resolvida de uma forma muito tranquila. Quem conta essa história não vive a realidade das favelas. Porque quem conhece a favela e vê o poder de fogo dessa vagabundagem, sabe que não vai ser um mar de rosas. Vai ser com muito tiro, porrada e bomba. Eu lamento dizer isso para os senhores. Gostaria que fosse de uma forma diferente. Eu até falo um negócio. Eu recomendo aos senhores do crime, entreguem suas armas. Vamos viver num país sem violência. Mas vocês não vão poder ganhar dinheiro com tráfico de drogas, mano. Nem com roubo de carga. Ou nada ilegal. Top? Parece que vai ter que ser de outro jeito. Não é pessoal, irmão. Não sou eu que estou aí bancando de fuzil numa favela, nem comprando briga com o Estado. Os senhores compraram essa briga. Lamento. É um caminho sem volta. Vocês sabem disso, né? Eu vou pro intervalo. Volto já. O que foi? Se eu tivesse medo de cara feia, irmão, eu nem saía de casa. Na verdade, eu não vou nem pro intervalo. Eu quero continuar, quero falar do Turano. Não, é isso mesmo. Não vou, irmão. Não vou. Eu vou deixar de falar do Furro. Não, vou botar no mesmo bloco. Turano. Polícia entrou em confronto com os traficantes lá do Turano, região da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mostra o material apreendido. Olha aí, ó. Olha o comérciozinho varejista de entorpecente. Olha o que estava na mão do vagabundo. Apreenderam um fuzil AK-47, calibre 7.62, com carregador estendido, tá, filhinho? Pistola Hug AP-89, 9mm, além de grande quantidade de entorpecente. O radinho transmissor para eles se comunicarem igual os ratos e o caderno de anotação. Os agentes foram averiguar sobre a presença de criminosos fortemente armados de um desmanche de veículos, fora da favela, quando foram atacados pelos meliantes. Durante a reação da polícia, 2 bandidos foram baleados. Eles foram socorridos lá no Souza Aguiar, levaram para a sala de remendo, né? Um deles morreu, não resistiu aos ferimentos. O outro está lá internado, está em estado grave, a gente está pagando para ele ficar lá, é verdade. O criminoso morto tinha mandado de prisão pendente, além de um histórico de prisões e passagens pela polícia, ou seja, não era nenhum anjinho não, tá? Tá bom, bebê? Esse delinquente que se encontra internado tem passagem pela polícia quando era moleque e é integrante do tráfico de drogas do Turano. Pega a história do Turano. Tá até em filme, amiguinho. Na verdade, o Comando Vermelho, ele começa naquela região da Tijuca, Andaraí, Cruz. Não, tem o negócio da política lá depois, né? Mas ali, ó, é o ovo, é o ninho, onde começou a história. E como os senhores viram, os caras foram no desmanche, mas pipocou no tráfico. Tá tudo interligado, irmão. Não dá para separar isso. É igual a diesel de Americana, também não é só o Rio, eu sei, Rosinha. A Americana
Prenderam 3 sujeitos. Mandaram os vídeos para a imagem dessa turma aí. Pode mostrar lá, a rapaziada, por tráfico de drogas. Os detidos foram apreendidos com 256 pedras de crack, um pedaço de... Um pedaço de maconha é ótimo, né? Um pedacinho de maconha. E R$389 em dinheiro. O tráfico varejista, né? Que cachorro procurando? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro procurando? Ah, o cachorro achou! Olha só, rapaz. Olha o bichinho, ele foi lá no sofá, falou assim, ó, tem, o bagulho tá aqui, chefe, olha lá. O bichinho, esse cachorro, olha. O cachorro que achou. Vamos ouvir o que o policial tá falando? Pode ouvir? Olha aí. Olha isso. Os caras comemoram, gente. Porque não é fácil, entendeu? O que a gente está vivendo não é fácil. Você está vendo onde o cara escondiu entorpecente? Nossa, mano, olha isso aqui. Aí, então, ela indicou aí, ó. Ela indicou aí também, você viu? Tá vendo? Muito bom. Olha, as drogas, esses objetos que foram apreendidos, né? Tem uma balança digital, celular, saquinhos para embalagem do entorpecente. Ela foi deflagrada, essa operação foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes nos bairros de Cariobinha, o São Manuel e aquele residencial Jaguari, nessa região lá. Que os moleques estavam muito abusados, rapaz. Eles estavam vendendo a todo vapor. Aí os policiais identificaram os responsáveis pelo tráfico, fizeram um trabalho de inteligência, né? E aí falou, vamos lá dar o bote. Foram no imóvel, levaram o cachorro lá, um cachorro bom, rapaz. Vira-lata. Não é cachorro de raça, é vira-lata. O bichinho vira-lata foi lá e falou, tá aqui no sofá. Olha lá, não é um vira-lata? É um vira-lata. Parabéns. Eu não sei o nome dessa cadela. Você tinha que ligar. Que é um pastor alemão. Você é um vira-lata, né? É um mestiço. Ele não. Vai falar que tem pedigree. Ô, Rosinha, tá igual que os cachorros da guarda aqui, os cães da guarda aqui, rapaz. Mas eles são bons de trabalho. Inclusive, por conta do estado de conservação precário da casa, a delegacia pediu o apoio da Ronda Ostensiva Municipal, a RAMU, e do Canil da Guarda Municipal de Americana. Um abraço aí pra rapaziada da Guarda, que vocês ajudaram aí no trabalho de buscas. Esse cão da unidade conseguiu localizar as 238 pedras de crack. O dinheiro também estava junto, né? Os 3 homens que estavam na residência, um de 19 aninhos, um de 25 e outro de 43, todos presos em flagrante, levados para a sede da DISE, onde eles lascaram lá a ocorrência. Agora, aí vem aquela história, né, de transferência para a cadeia pública de Sumaré, aí aguarda audiência de custódia, vão contar uma história triste pro juiz, falar que não tinha nada disso. Mas, ô, bonitão, deixa eu te dar uma ideia. Tu não quer ir pra delegacia? É simples, irmão. Não se envolve com crack, maconha e com venda de entorpecente. Tá ligado? Então tá bom. O que foi? Mas isso é só droga hoje, meu irmão? É isso mesmo? Mas só droga? Pelo amor de Deus, Rosinha. O que foi? Não, eu entendo. Olha como é que são as coisas. Ele falou assim, você falou do Rio, agora você vai falar. Cadê? Mostra aí, mostra. Rapaz... mas foi em Minas esse? Mas isso aí não é maconha. É o quê? É skunk. 16 quilos de skunk, rapaz. Esse tráfico de droga, isso foi no aeroporto. Vai, meu filho, acorda, bebê. Foi no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A apreensão foi uma ação conjunta da Polícia e da Receita Federal em operação de rotina no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. O passageiro, bonitão, desembarcou do voo que teve origem em Manaus, né? Com destino a BH. Aí o preso, ele claro, imagina, filhinha, essa mala é sua? Você sabe como é que o cara fica, né? É assim, ó. Ô, bonitão, senhor, cidadão, chega aí, trocar uma ideia com o senhor. Essa mala é sua? Que mala? Cara, essa aqui com skunk é que eu não sai, né, mano? Não sai. Não vai falar o quê lá na superintendência regional lá de plantão? Não vai falar nada. Vai, na verdade, responder por crime interestadual de entorpecente, bonitão. Se tu pode pegar 25 anos de cadeia só pra tentar entrar com essa malinha de skunk. Tu vai falar que tu não sabia que tinha skunk aí, que era a rede. Ele fala assim, Rosinha,
Ele falou assim, ô, senhor polícia, o cara da Federal, o cara, pô, acostumado, né, mano, a ficar de olho nessa mulambada dessa remula. Aí falou, eu tô com uma rede. Aí o polícia, não, tudo bem, vou fazer o seguinte, vou deixar tu levar a rede então, pra tu botar lá na cadeia, dormir na rede. Nem rede tu vai poder usar, ô tonto. Vambora, vamos pro intervalo, que agora sim eu vou. O que foi, Rodinho? Eles são muito otários, né? Ai. Vamos pro intervalo, volto já. Nós estamos de volta com o Flagrante, mostrando a triste realidade da segurança pública nesse país, as dificuldades que nós enfrentamos, os principais casos. Eu gostaria muito de contar com a colaboração dos senhores, até porque a melhor fonte de um jornalista está na voz do povo. Então mande um caso que esteja acontecendo ou que aconteceu na sua cidade para o WhatsApp da PAN no 93117 0620, ou então me manda pelo Instagram, tá? Muita gente fala assim, William, eu prefiro o Instagram, que é mais fácil, por isso que eu falo aqui, é @WTravassos, Twitter, TikTok, enfim, só eu leio as mensagens no direct, por exemplo, do Instagram. Eu falo Instagram porque a turma tá sempre com essa história. Eu queria dar o meu telefone celular, mas ainda não deixaram, eu tô brigando aqui, deixa eu dar o meu telefone. Não, você é louco, não pode, enfim. Então, tá aí o telefone da PAN, o meu Instagram também tá aí, @WTravassos. Na semana passada, eu fiz uma gravação, eu fiz uma entrevista e como o tempo estava longo, eu falei, não, espera um pouco, tá faltando uma peça nessa entrevista, então eu preciso falar com o Ministério Público, eu preciso falar com todos aqueles que estavam envolvidos, né, nesse caso. Preste atenção na gravação que eu fiz na semana passada aqui no Flagrante. Roda aí. É sobre um caso que teve uma grande repercussão. Acompanhe comigo. No último dia 16 de maio, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. Essa decisão fez cair por terra as acusações contra o senador e o envolvimento de outras pessoas citadas durante as investigações. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Abrão. A decisão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi tomada pouco depois de o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, pedir a anulação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro. A solicitação tem como base a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou decisões proferidas nas investigações da rachadinha. Para quem não se lembra, Flávio foi denunciado em novembro de 2020 pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e peculato, que é o uso de dinheiro público para fins pessoais. A investigação mirava em repasses de salários de servidores do antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ao ex-assessor Fabrício Queiroz, prática popularmente conhecida como rachadinha. Segundo a denúncia, Flávio seria o líder de uma organização criminosa que desviou 6 milhões dos cofres da Alerj por meio da contratação de funcionários que repartiam parcial ou integralmente os seus salários com o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do esquema. Na caderneta de anotação apreendida na casa da esposa de Fabrício Queiroz, um nome chamou a atenção: Haroldinho, Polícia Federal, e um telefone. Haroldinho, no caso, é Haroldo Antônio de Oliveira Mendonça, agente aposentado da Polícia Federal. Os investigadores afirmavam ter encontrado um ponto de ligação entre Haroldinho e Flávio Bolsonaro. Por causa da anotação, Haroldinho passou a ter um nome citado como parte do esquema com Flávio Bolsonaro. O agente é dono de uma loja de franquias de chocolate no Rio de Janeiro, que tem a mesma marca da que pertence ao filho do presidente e estava sendo investigada pelo Ministério Público. Um vídeo gravado em 29 de setembro de 2017 foi divulgado na época, mostrando uma possível relação estreita com a família Bolsonaro. Haroldinho aparece ao lado do então futuro presidente e pede que ele mande um abraço ao pai. Manda um recado pro seu Haroldo lá de 89 anos.
Fala, Haroldo. Ele tá solteiro, ele? Não, minha mãezinha tá lá tomando conta. Dá um trabalho a ela. Duro na queda, hein, Haroldo? Duro na queda. Vamos botar junto aí. Vamos subir a rampa junto, ok, Haroldo? Valeu. A defesa de Haroldinho disse que o agente da Polícia Federal falou poucas vezes com Fabrício Queiroz e o telefonou apenas quando estava com câncer. Ao recebermos um e-mail do próprio Ministério Público Estadual informando que Haroldo Mendonça não era citado em qualquer investigação perante o Ministério Público Estadual, principalmente em relação a esses fatos. O que havia em realidade era apenas uma caderneta que citava o nome dele, mas sem qualquer vinculação com qualquer investigação. Os reflexos negativos sofridos por causa da repercussão do caso, segundo o agente da Polícia Federal, impactaram diretamente em prejuízos financeiros e sociais, como a queda do movimento da loja de chocolates e o relacionamento com a filha mais velha, que ficou visivelmente abalado. Com exclusividade, a Jovem Pan conseguiu um vídeo em que Fabrício Queiroz aparece em uma visita ao pai do Haroldinho na instituição de caridade da família. Na oportunidade, Queiroz chega a pedir desculpas ao senhor de 94 anos. Seu Haroldo, só está ajudando uma pessoa muito querida, um policial militar que deu diabetes nele, perdeu os movimentos. Você vai ser muito bem-vinda no momento. Se Deus quiser, assim que ele restabelecer, nós vamos trazer a cadeira de volta. O senhor não me conhece. Eu sou o Fabrício, pela televisão. Conversando com o Haroldinho. Isso, então, eu sou o Fabrício Queiroz. Eu tenho o dever de pedir desculpa ao senhor, porque eu conheci seu filho, não era amigo do seu filho. Seu filho era um candidato que veio na época das eleições concorrer a deputado federal. E ele só não foi até o final porque a Mara, sua irmã, que a ama, tinha um tumor e em números que ela mexe em numerologias, ela disse que ele ia ser eleito, mas por qualquer outro número ele não ia ser feliz. Qualquer outro número que ele fosse eleito, ele ia ser feliz, mas o número que ela escolheu para ele, que era o 17, que ela no pêndulo viu, e devido ao problema que ela tinha na época, ele não quis ir com outro número sem ser esse. E esse número foi negado para ele. Bom, esse senhor que aparece conversando com o Queiroz é um senhor dos seus 94 anos. Esse senhor, ele tem uma entidade filantrópica que distribui leitos hospitalares e cadeiras de roda na Baixada Fluminense. Isso está lá, deve estar lá há uns 35 anos. Pois bem, faz esse trabalho de filantropia. O Haroldo Mendonça Filho, o tal do Haroldinho, resolveu falar com a gente, está aqui no Flagrante. Haroldinho, William Travassos falando, muito boa tarde. O senhor foi envolvido, o seu nome foi envolvido no que seria um grande esquema de rachadinha. O senhor tem aí essa loja de chocolates no centro do Rio de Janeiro. Eu queria, na reportagem, disse que o senhor foi envolvido porque acharam um bilhete com o seu nome lá com o Queiroz, em poder do Queiroz. Eu pergunto, o senhor teve algum envolvimento com lavagem de dinheiro, com qualquer tipo de ato ilícito? E por que o seu nome apareceu nisso? Boa tarde. William, desculpa, eu estou emocionado que você mostrou meu pai, falou da minha filha e eu não esperava que citasse essa situação que me afeta profundamente, mas bom, cumprimentar a todos que estão na Jovem Pan, a você principalmente, agradecer a oportunidade de estabelecer a verdade. E eu estou aqui para falar de injustiça, William. Eu que passei mais da metade da minha vida dentro da Polícia Federal,
combatendo tudo que seria fora do que a lei determina, embora não precisasse ser funcionário público. Meu pai sempre foi empresário. Meu pai era, na época que eu entrei para a polícia, um dos maiores distribuidores de piso e azulejo do Rio de Janeiro. Ele representava as indústrias de Santa Catarina. E hoje, meu pai vive, obviamente, de renda. Ele pega o dinheiro dos imóveis que ele tem e, junto comigo e com minha irmã, nossa família dedica a doação de cadeiras de rodas, camas hospitalares. E por conta disso, dessa nossa vida social, já de longa data, eu tive meu nome envolvido nisso, da minha família, meu relacionamento com a minha filha totalmente comprometido, porque ela tem uma ideologia política diferente, que eu acho legítimo. Afinal de contas, nós temos uma democracia, eu acho que o primeiro lugar que tem que ser democrático é dentro da casa da gente. Só que, como ela que administra a loja da Copenhague, foi ela que ficou de frente, sendo humilhada e vendo os comentários que atingiam toda a família, né? E eu que trabalho desde os 9 anos de idade. Mas, Haroldinho, vamos lá. Você tinha ou não tinha envolvimento nisso? De forma alguma. Que bilhete é esse que acharam que tá lá assim, ó? O Haroldinho pode chegar até o Queiroz caso seja preso. Que relação é essa? O que é isso? Como é que te jogam nesse bolo? Bom, em 2017, inclusive esse vídeo que aparece com o presidente foi num dia que nós levamos o presidente, então deputado à época, Jair Messias Bolsonaro, para assistir o filme A Lei é para Todos, que contava a história da Polícia Federal nas investigações de tudo que envolvia a Lava Jato. E eu lá estava, havia sido convidado a ser pré-candidato a deputado federal. E nessas caminhadas eu tive 3 vezes com o Queiroz, que até então eu imaginava que fosse só motorista do Flávio, né? Bolsonaro. E quando eu desisti de vir candidato, mas continuei apoiando a família Bolsonaro e todos que na época eram do PSL, que era o partido inclusive que eu era afiliado, eu soube que o Queiroz, após as eleições, ficou doente, teve um câncer. E como eu tinha o telefone dele, eu liguei para ele oferecendo ajuda. Falei com ele que meu pai e eu tínhamos leitos hospitalares, cadeira de roda para atendê-lo. Que política, se a política se foram para Brasília, que ele não estava sozinho aqui, que ele tinha a minha família para ajudá-lo. E comecei a mandar mensagem para ele para levantar a estima dele, né? Tudo que eu encontrava que era uma mensagem positiva para levantar a autoestima, eu mandava para ele. É a única relação, ou pode ter sido isso. Não tem outro motivo. Ele nunca foi meu amigo. Então, o senhor é envolvido nessa, né, numa teoria e envolvem o seu nome em função desse bilhete que acham. Que bilhete foi esse? Não sei, isso foi apresentado, eu só vi pela televisão e recebi do meu advogado depois um e-mail, né, onde estava lá no corpo da ação que nós movemos agora contra a TV Globo, que isso foi divulgado no programa Fantástico, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Haroldinho, quando o senhor consta na investigação do Ministério Público, o senhor foi indiciado, o senhor sofreu algum tipo de investigação? Não, William, foi ótimo você fazer essa pergunta agora dessa forma, que me permite esclarecer o seguinte: quando, naquele domingo, 21 de junho de 2020, às 18 horas e 52 minutos, eu lembro que na hora que eu recebi a ligação, eu olhei a Lilian Teles, que é jornalista do Fantástico, ela começou a me fazer perguntas, tentando me vincular ao Flávio Bolsonaro, então candidato a senador. Já eleito, desculpa, senador. E eu não entendia por que aquelas ilações. Você pode ser mais
clara comigo, eu não estou entendendo o porquê dessas situações. Ela começou a me vincular, fazer perguntas sobre partido político, sobre a minha indicação para ser pré-candidata a prefeito em Caxias, que é a cidade onde nós temos nosso trabalho social, onde meu pai fundou todos os clubes, onde minha família tem uma grande repercussão na sociedade. Meu pai, como eu falei antes, sempre foi grande empresário dentro do município, tanto Caxias como Belford Roxo. A gente sempre teve a iniciativa e ali, eu quando vi essas ilações, o que eu fiz? Liguei para o advogado, Tomás Engelberg, falei para ele, amanhã eu quero amanhecer na porta do Ministério Público, que eu quero saber o que tem contra mim. Só que nós estávamos no meio da pandemia. E como eu comecei a pressionar e eles não me davam resposta, nem a mim, nem o advogado, eu falei, eu vou deitar no meio da rua, vou botar, enquanto não me der a resposta, não me permitir saber o que tem contra mim, eu vou parar a pista. Eu falei que ia deitar no asfalto, porque eu não fiz nada de errado. Meu pai com depressão dentro de casa, minha filha sem falar comigo, e eu criei um caos na minha família que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, eu não fiz nada de errado, eu quero ir lá no Ministério Público. E o doutor Márcio insistiu. Quando ele comunicou que eu estava disposto a fazer uma loucura, houve por parte de alguém que eu não conheço, dentro do MP, que respondeu. E a resposta, eu acho que a sua produção tem uma resposta oficial, onde o próprio Ministério Público me isenta de qualquer investigação. Eu sequer fui investigado. Meu celular não foi apreendido, eu não tenho nada a ver com a história. Eu não sei o que esses jornalistas encontraram ou inventaram o porquê de me incluir nesse tipo de situação. E na época, Haroldinho, o seu nome aparecia, né, como que o Ministério Público estava te investigando, que você poderia chegar ao Queiroz rapidamente. Então, na verdade, a tua relação com ele é uma relação de você faz contato, conhecia o Queiroz e você faz contato com ele no momento que você descobre que ele está doente e oferece uma ajuda. É isso? Exatamente. Eu conheci dirigindo carro para o Flávio Bolsonaro, porque nós fazíamos agendas. E a loja de chocolate não tem nada a ver, mano? Não teve nunca sociedade, nada disso? A loja de chocolate, ela era uma loja de celular, um ponto comercial da minha família, desde 1998. Quando nós tivemos dificuldade com a loja, nós literalmente quebramos com essa loja de celular. E o ponto é um ponto muito valorizado. Então, eu procurei uma pessoa que era franqueada Copenhague na região, que se interessou pelo ponto e nós ficamos sócios. Ela entrou com a montagem da loja, porque ela detinha a área por contrato da região, então ela entrou como minha sócia e nós montamos a Copenhague em 2011. Eu nem conhecia Flávio Bolsonaro, eu vim conhecer Flávio Bolsonaro em 2017. Bom, o Haroldinho, hoje você está no Sindicato dos Policiais Federais, dos Agentes Federais, não é isso? Eu estou, na verdade, na associação, na ANSEF, Associação Nacional dos Servidores do Departamento de Polícia Federal. Eu sou diretor social de aposentados e pensionistas. Então, Haroldinho, eu queria muito agradecer aí a gentileza de você conversar com a gente. Eu acho que é uma maneira da gente trazer à sociedade os fatos, a realidade dos fatos, porque quando surge toda essa polêmica, o seu nome é envolvido e sequer tinha lá, e nós recebemos esse documento aqui da defesa do Haroldinho, a citação de que ele estava sendo investigado ou indiciado, qualquer coisa nesse sentido. Então, para poder trazer luz à verdade... Pois não. Eu me sinto, desculpa, William, eu me sinto perseguido, porque eu não fiz nada. Não tem envolvimento com nada. O fato de eu ter uma loja Copenhague, e tem um detalhe, os outros franqueados, num grupo de franqueados, mandavam mensagem um para o outro, que iam à direção da Copenhague, por força de contrato, porque nós não podemos comprometer a imagem do grupo, queriam que eu fosse retirado, que a minha loja perdesse o contrato. Olha, Haroldinho, eu queria agradecer a gentileza da entrevista e como nós vimos na reportagem, né, que teve esse problema familiar aí, e eu vi que você ficou emocionado quando a gente começou a conversar, que a paz reine no seu lar, que a gente
você consiga de alguma forma, né, trazer de volta a união para sua família, e que seu pai continue com o trabalho que ele faz aí na Baixada Fluminense. Ô William, falando do trabalho do meu pai, a indenização que eu vier a receber desse processo que eu movi contra a TV Globo vai ser toda usada para a compra de cadeira de roda, camas hospitalares, e se Deus quiser, minha mãe que está hoje na UTI entubada, ela vai presenciar, se Deus quiser, a gente adquirindo esses itens para ajudar outras famílias carentes. Bom, eu torço aqui pela rápida recuperação da sua mãe, força para sua família e muito obrigado pela entrevista aqui no programa Flagrante. Eu que agradeço a oportunidade. A produção do programa Flagrante, ela entrou em contato com o Ministério Público do Rio de Janeiro e pediu um posicionamento sobre as ilações feitas ao ex-agente da Polícia Federal, Haroldo Antônio de Oliveira Mendonça, o Haroldinho. Em nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro esclarece que não pode dar qualquer informação sobre o caso em razão do decreto judicial de segredo de justiça. Enquanto não for levantado o sigilo, é inviável emitir pronunciamento a respeito de fatos e pessoas eventualmente mencionadas ou envolvidas na investigação. Também contatamos o senador Flávio Bolsonaro, que até o momento não se manifestou sobre o assunto, mas eu reafirmo que o espaço está aberto para a gente voltar com esse tema aqui no Flagrante. O que foi? Da entrega de refeição? Tem? Não, tudo bem, do motociclista. Ok, vamos lá então. Faz o seguinte, entregador, foi entregar uma refeição. Teve um tumulto entre o cliente e o motoboy. Pode rodar a imagem, Rosinha. O homem xinga e empurra o entregador. A confusão aconteceu após a reclamação do cliente de que o motoboy não subiu até a porta do apartamento para deixar a comida. O entregador disse que estava esperando na portaria do prédio. O homem teria xingado o entregador e agredido ele também, alegando que o pedido sempre é entregue na porta da casa dele. Vamos ouvir a discussão? Eu tô normal, meu. Então, e por que tu não leva? É que eu vou levar, meu. Por que tu não pode? Porque eu não posso. E por que os outros podem? Cara, eu não posso. Olha, o motociclista alegou que ele não é obrigado a subir e não queria deixar a moto parada na rua, porque ele tinha outros pedidos ali. Dezenas de motoboys foram até o local e se manifestaram contra a ação do homem. Inclusive, a Brigada Militar foi acionada e os dois envolvidos assinaram um termo circunstanciado no 20º Batalhão de Polícia Militar da capital. A discussão foi registrada em frente a um condomínio do bairro Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre. Deixa eu mandar um abraço para a turma de Porto Alegre falando o seguinte, olha, a gente resolve tudo isso com bom senso e com diálogo. Eu fico imaginando que o rapaz que está fazendo a entrega está preocupado de perder a sua motocicleta e todas as entregas que estão ali, porque ele vai ter que dar conta disso. E às vezes o rapaz não tem nem seguro da moto. Eu não sei qual é o procedimento dentro desse condomínio ou da empresa de entregas, mas nada justifica você agredir o outro de forma verbal, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só pode começar uma tragédia. Isso não resolve o problema. A gentileza é uma palavra que a gente tem que começar a ouvir mais e a sentir mais do ser humano no nosso dia a dia. Ser gentil num momento desse, não é que você está abrindo mão do seu direito de receber na porta da sua casa um alimento. Não. É você entender que, na verdade, por algum motivo, aquilo não aconteceu. E também, irmão, não é nenhum bicho de 7 cabeças para você querer criar um estardalhaço. Se você está com um problema, eu vou te dar a solução para você fazer isso. Inclusive, não perca, hoje eu vou dar uma receita aqui que é imbatível. Quando você estiver muito nervoso, melhor remédio, quina. Quando estiver muito irritado com alguma coisa,
bate com a cabeça na quina que você vai ver que você vai esquecer do problema que você estava e você vai entender que você não precisa disso, de criar todo esse tumulto, beleza? Não, a receita eu não vou dar agora não, porque é uma receita que é milenar. É uma receita que vai fazer a diferença no seu domingo. Lápis e papel na mão, já a receita do Travação aqui no Flagrante. Virou um sucesso esse negócio de receita aqui, né? Já falei do bolo, já foi muita coisa. Mas daqui a pouco tem essa receita que a sua família vai amar. Caixão cai de carro funerário e fica no meio da avenida. O veículo aparece transitando pelo cruzamento, o caixão cai do porta-malas e fica no chão. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá pra perceber que o caixão... Olha o que ela coloca pra mim. Dá pra perceber que o caixão não abriu com impacto. Tu queria o quê? Que o morto saísse dali, Ana? Pelo amor de Deus. Ana, vem cá. Tu tava esperando aqui. Tu queria que o defunto saísse ali, ô irmão? Tu tá andando muito rápido com o carro aí, ó o quebra-molas. Para, mano. Tá ali. Os comerciantes da região disseram que o motorista logo percebeu e voltou para pegar o caixão. Pelas imagens dá para perceber que ele o caixão não abriu com impacto. O comerciante... Ai, isso aconteceu em Pontalina, no município de Goiás, ô gente. Quem foi? Minha mãe. Entendeu? Oi, mãe. Não é pra rir do caixão, pô. Você viu o que eles falaram aqui? Que o caixão não abriu, mãe? Eu sei, mãe, tá bom. Não posso fazer. É feio, né, mãe? Não é legal. A senhora quer que eu dê a receita? Eu ia dar do linguição, mãe. Mas eu sei que é um segredo de família, mas eu vou ensinar. A senhora deixa? Tá bom. Ela pediu pra eu não esquecer de colocar os ovos. Tá bom, peraí. Tá bom, deixa. Ela falou assim, tu vai acabar parando nesse caixão aí e ficar dando essa receita. Deixa eu explicar uma coisa. Tu vai fazer o seguinte. Sabe aquela linguiça toscana? Você vai pegar uma linguiça, você pega um meio quilo de linguiça toscana, que é barato, é uma comida boa. Não, agora é sério mesmo, no final de semana é barato e você pode fazer pra tua família. Pega 5 linguiças daquela, você vai cortar a linguiça, você vai tirar a pele da linguiça. Vai colocar num recipiente, pega pelo menos para meio quilo de linguiça, você vai colocar 2 ovos e 1 xícara de farinha de rosca. Você vai fazer daquilo ali, vai misturar bastante, coloca salsa e cebolinha e pouco sal, porque a toscana ela já vem já é salgada. Você vai pegar um saco plástico, ela já vem temperada, né? Tu vai colocar um saco plástico e vai colocar ela de forma uniforme, como se estivesse batendo um bolo. Pra quê? Pra você vai rechear, vai fazer um rocambole. É rocambole, é isso, Ana, que se fala? É rocambole de linguiça toscana. Aí você vai escolher o recheio. Você pode botar mussarela, que é uma coisa mais barata, né? Que mais? Tem gente que pode botar frango, carne, bota o que você quiser. O que você quiser. Botou no plástico ali, encheu de queijo. Pode botar um 4 queijos, se você tiver aí, quiser fazer uma média aí com a patroa. Você vai, enrola tudinho, faz um rocambolezinho e depois você passa manteiga na forma e coloca no forno. É rapidinho, coisa de 15, no máximo 20 minutos. E você vai ter um rocambole de linguiça que vai mudar a sua vida no domingo. Acompanha batatas no forno, é só cozinhar a batata e botar aqui. Foi, mãe? Tem que botar sal grosso na batata, valeu? Além de espantar o molhado, fica uma delícia. Ora, o que foi? Vídeo da minha... Olha lá, esse aí é o rocambole de linguiça toscana e você bota o recheio que você quiser. Tá pensando que WT é só tiro, porrada e bomba? De vez em quando a gente se arrisca na culinária. Beijo grande, obrigado, bom final de semana pra todo mundo. Tamo juntos, hein? Ó. Mas não esquece não, eu não faço acordo com o vagabundo. Tamo juntos. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.